E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar mais um pós-jogo, mais uma derrota em São Januário, Vasco da Gama 0, Mirassol 2. Vou dividir esse pós-jogo em dois blocos, em dois momentos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do jogo em si, e na sequência eu vou bater um papo com vocês sobre o momento do Vasco, sobre o que o campeonato ainda nos reserva. O Vasco tem chance de ser rebaixado ainda, pode até escapar essa rodada, a depender dos resultados, mas tem chance de ir para a última rodada lutando contra a queda e cair. É pequena, tem que ter uma combinação enorme de resultados, mas essa possibilidade ela existe, tá? Mas eu vou dividir esse vídeo em dois momentos, tá? Vamos começar pelo jogo. Olha, eu vou usar muito essa expressão nesse vídeo, tá? Já vai se acostumando. Acho que se fosse escolher um título é merecimento ou não. Merece ou não merece? Talvez seria o título que eu usaria para encabeçar esse pós-jogo. E já começo usando para o jogo de hoje. Eu acho que o placar mesmo que traduziu o que foi o jogo era um empate, cara. Era um empate, 1-1, 0-0. Porque o Mirassol, para ser sincero, não apresentou um grande futebol hoje em São Januário. O Mirassol controlou o jogo à maneira dele, teve um período do primeiro tempo ali que o Vasco incomodou um pouquinho mais o Mirassol, chegou a povoar o campo, mas sem conseguir também concluir a jogada, chegava na hora de tirar o 10, de fazer o acabamento final da jogada. Algum jogador do Vasco errava a tomar as decisões. Tem um lance que o Andrés Gomes recebe uma bola, o Piton tá indo para passar, ele nem vê se o Piton já passou, ele abaixa a cabeça e toca a bola para ninguém, assim. Teve uma bola que o Andrés Gomes ia passando, o coach, em vez de dar nele, ele naquela de querer enganar o marcador, trazer para dentro para ele bater no gol, aí ele refuga, o cara não cai na dele, ele perde o passe do Andrés Gomes, também não engana o zagueiro para fintar e bater em gol. Então acontecia um pouco disso. Primeiro tempo, o 0-0 ali traduziu muito bem o que foi o jogo. O Vasco até obrigou o Walter a fazer uma defesa numa jogada mais ao acaso, assim, do que aquela coisa trabalhada, né? Uma bola pingando, o Coutinho raspa, o Ryan não dribla o zagueiro do Mirassol. Ele vai dominar, tentar puxar, a bola pega no cara e sobra para ele de volta. Ele domina, ajeita, dá uma pancada, o Walter faz uma defesa importante ali. Se o chute é um pouco mais forte, acho que aquela bola acabava morrendo no fundo do barbante. E foi isso, cara. O Vasco quase toma um gol mais uma vez, demora de tomar a decisão do seu Léo Jardim, que é um goleiro que a gente gosta muito, mas é um goleiro que tem uma dificuldade colossal com o pé. E olha, ele tem mais dificuldade de tomar a decisão do que propriamente executar o movimento. Dificilmente eu vejo o Léo Jardim assim, dar um passe errado, dar a bola no pé do cara e o cara fazer o gol. Mas o Léo Jardim, ele refuga, ele fica, e agora? Espera mais um pouco, domina, aí ele fica longe da bola, aí o cara corre em cima dele e dá aquele bicão pra frente, raspando ali, meu Deus, tu tem calafrio. Hoje, meu, quase que essa titubeada dele ali gera um gol. O cara trava, a bola estoura nele, quase cai dentro do gol. O Mirassol quase toma um gol assim também no segundo tempo. Mas basicamente foi isso, cara. Depois ali um passe meio ruim do Thiago Mendes, deu meio longe do Nuno Forte. O Nuno não controla a bola. O Renato vem trazendo ali, chuta da entrada da área. E o Léo Jardim faz a defesa e depois tem um chute também para fora ali dele. E foi isso, cara. O segundo tempo, o Mirassol chutou duas bolas no gol, cara. O gol com 24 e o gol do 2-0 com 47. O Vasco, diferente do primeiro tempo, até teve um pouquinho mais de volume. O PH obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Teve um chute do David ali, ele já estava 1-0, né? Era para ter empatado o jogo ali, o David perde um gol praticamente na pequena área de frente pro gol. Um passe muito bem feito ali pelo... É uma bola do Robert Renan e o Verratti escora de cabeça, né? E ele de frente gira ali, chuta para fora. Eu acho que ali estava mais justo. Se o David empata com aquele lance ali e acaba 1-1, eu acho que seria um jogo mais justo. Nenhum time jogou lá grande coisa. Só que eu falo às vezes da questão da manteiguinha cair para cima e cair para baixo. Hoje a manteiguinha do Vasco caiu para baixo. Duas jogadas de transição, dois erros. O lance do primeiro gol é uma bola ali que o Andrés Gomes dá uma titubeada ali, os caras batem roupa, 2, 3 toques. O Vasco talvez não estava se preparando ali para perder aquela bola, é pego meio desprevenido.
Os caras, 2, 3 toques, cara. Pum, pum, pum. O cara acompanha a jogada do outro lado, a bola vem, gol. Segundo gol, o Robert Renan dá uma titubeada ali. Eu acho que ele achou que tava sozinho, vai naquela de deixar pro goleiro sair. O cara acompanha a jogada, dribla o Léo Jardim, o Carlos Eduardo faz o gol. Mas eu falei pra vocês que o futebol merece ou não merece. E tomara mesmo que no futebol as coisas não sejam só por merecimento. Acho que hoje o placar moral era um empate, mas o Mirassol foi mais competente e venceu. E aí eu já vou dar um spoilerzinho sobre Copa do Brasil e G8. O Vasco não merecia terminar entre os 8, porque o Vasco não foi um time regular ao longo do campeonato, que credenciasse ele a ser o 8º. O Vasco foi um time de extremos, começa o campeonato até apresentando um bom futebol, mas que não conseguia, sob hipótese alguma, confirmar as boas atuações em pontuação. Era o time do quase, né, daquele início de iniciar a janela. Depois tem uma arrancada meteórica que ali a gente fala, opa, o time encaixou, deu liga, o que estava faltando, a janela corrigiu, e o Vasco agora vai ser esse time para brigar pela Libertadores até as últimas rodadas e se colocar como um candidato de verdade ao título da Copa do Brasil. Só que isso foi o extremo, né? Pico para baixo, depois esse pico para cima e esse pico para baixo de novo agora. Né? Dessas 5 derrotas consecutivas e no intervalo de 7 jogos, botando do Mirassol e do Inter, o Vasco tem 6 derrotas e 1 vitória. Campanha de esporte, de time rebaixado com pontuação ridícula. Esse recorte de 7 jogos. Então, na verdade, aquela arrancada só serviu para encaminhar a permanência do Vasco na Série A, nada além disso. Eu disse encaminhar e não garantir, porque existe sim a chance do Vasco ainda ser rebaixado. Agora, o título da Copa do Brasil da gente nesse momento é torcer os nossos adversários nessa rodada, para que o Vasco se livre matematicamente do rebaixamento ainda nessa rodada e já bote o reserva do reserva para jogar o jogo do Atlético e a gente foque no jogo do Fluminense. Eu vou entrar nessa questão do merecimento, queria bater um papo com vocês sobre o G8 e a Copa do Brasil. Antes, 2 recados rapidinho. A Ganhei.bet é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer suas apostas, vai lá na Ganhei. Inclusive, você pode já palpitar quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. A odd é bem alta quando você casa já o vencedor com antecedência. Tem odds legais para isso aí, tá bom? Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. Você pode ir no QR Code no link da descrição. E tá rolando ainda as nossas promoções. A Golcase esticou um pouco mais aí as promoções, né? Estamos na ressaca da Black Friday. Use o nosso cupom GOVASCO para garantir descontos incríveis. Tem garrafa aí a partir de R$ 69,90. Tem garrafa aí de R$ 149, R$ 159, R$ 129. Tem copo térmico também saindo aí para vocês a partir de R$ 79,90. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom. Compras acima de R$100, o nosso cupom funciona. Acima de 200, parcela em 3 vezes sem juros. E aí, galera, para finalizar, eu sei que vai ter uma galera chateada comigo. A nossa função e o nosso papel quanto torcedor é torcer. Independente do Vasco merecer ou não ganhar a Copa do Brasil, a gente vai torcer para que isso aconteça. Agora, graças a Deus não é, mas se a Copa do Brasil, se o futebol fosse um esporte de merecimento, o Vasco não merecia ter terminado esse campeonato em 8º e também não merece ser campeão da Copa do Brasil. Eu mereço ser campeão da Copa do Brasil, você merece. Talvez nenhum torcedor de clube grande, né, vamos falar dos 12 maiores clubes do país, nenhum torcedor merece tanto um afago e um alívio do que o vascaíno. Mas o Vasco como time, como elenco, esses jogadores, o futebol apresentado, a campanha do Vasco na temporada, não mereceria, se o futebol fosse merecimento, essa rapaziada não merece ser campeão da Copa do Brasil, cara. O Cruzeiro tem uma temporada melhor, o Fluminense tem uma temporada melhor, o próprio Corinthians, que tem um futebol ridículo e bizarro no Brasileiro, também tem uma temporada melhor, foi campeão paulista, num campeonato que tem o Palmeiras, foi eliminado na fase de grupos ali da Sul-Americana e muito provavelmente vai terminar na nossa frente aí no Brasileiro.
E uma coisa ridícula também nesse campeonato é que, na real, cara, não tinha era que ter G8 nenhum, porque nenhum time merece ir para Libertadores via a 8ª colocação. São Paulo faz um campeonato de M, o Grêmio faz um campeonato de M, o Vasco faz um campeonato de M, o Red Bull Bragantino faz um campeonato de M, o Ceará fez um bom primeiro turno e faz um retorno de M. Se fosse momento, o Fortaleza e o Vitória, pela arrancada nessa reta final, mereciam mais a 8ª colocação. Se a gente fosse pegar um recorte de umas 15 rodadas para cá ou pegar o retorno, esses times merecem mais pelo que vem fazendo nessas últimas rodadas, terminar numa posição melhor do que todos esses que eu citei. Qualquer um que termine em 8º esse ano não merece terminar aqui, porque o futebol e a temporada é ridículo. Essa é a verdade. Se Fluminense ou Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil, eles vão levar para a Libertadores um time que não merecia estar lá. Essa é a verdade. Tá? Tomara que o Vasco ganhe essa Copa do Brasil e nenhum dos dois abra vaga para ninguém via brasileiro, porque ninguém mereceu. E aí, pelo menos, né, o mais sofrido, o mais esculachado nos últimos anos, que é o torcedor do Vasco, pelo menos esse aí ganha um prêmio de consolo aí. E que baita prêmio de consolo seria ganhar uma Copa do Brasil. Tá? Não fiquem chateados comigo, tô separando aqui meu coração e falando como comentarista mesmo, como analista. O Vasco não merecia terminar entre os 8 e nesse momento não merece ser campeão da Copa do Brasil. Mas graças a Deus, o futebol não tem merecimento e mesmo sem merecer, tomara que o Vasco seja campeão da Copa do Brasil. Agora, com que clima, com que cabeça a gente chega para essa Copa do Brasil? Primeiro, nem dá para pensar nisso, porque, de novo, ainda temos mas ainda temos pequenas possibilidades de queda. Então, antes de pensar no Fluminense, que o jogo é na quinta-feira da semana que vem, prepara tua pipoca aí, tua comida, teu negócio, para tu assistir essa rodada aí, ó. Secador ligado. Torce aí para uma vitória do Red Bull Bragantino sobre o Vitória. Torce aí para o empate ou vitória aí do Juventude, que já está rebaixado, contra o Santos na Vila Belmiro. Infelizmente, para mim, o Flamengo já levou esse brasileiro mesmo. De repente, o Flamengo ganhar o jogo do Ceará aí, ou um empatezinho, sei lá, mano. Mas a gente tem que torcer pros outros, até porque se a gente tiver que entrar a Vera e definir a nossa permanência na Série A ou não, jogando com o Atlético Mineiro lá, que também pode estar enroscado aí com luta contra a queda, a depender dele tropeçar, ele tá atrás da gente, tem a mesma pontuação que a gente, e tirando o Vasco, nenhum dos nossos adversários ali tem vantagem de se empatar na pontuação, o Vasco ainda tem esse plus, então o Galo também pode chegar desesperado para jogar com a gente aí na última rodada. E fora que, né, o Fluminense, de repente, a última rodada vai jogar já se poupando aí, ou até com time reserva, enquanto o Vasco talvez vai ter que dar a vida ali e depois ir jogar contra o Fluminense. Hoje a gente ainda perdeu o Piton, assim, esperar só a confirmação, mas pelo gestual dele na hora, o desespero dele no banco, tá muito na cara, e até um movimento ali que o joelho dele prendeu, de que ele pode ter rompido o ligamento do joelho. Então é mais uma notícia desagradável pra gente. Então é isso, galera. Então, infelizmente, o ano pro Vasco tá acabando melancólico. Espero eu aí que a gente estanque essa melancolia agora. E uma coisa também tá muito clara para todo mundo. Esse time do Vasco é zero confiável, cara. Ele vem muito bem, porra, atropelando geral, ele toma 5 pauladas. Aí ele pega o Inter fragilizado, mas era um jogo difícil, o Inter dando a vida, a última rodada, podia entrar na zona, o Vasco também precisando ganhar para não se enrolar. Se a gente não ganha do Inter, a gente tava ferrado, cara. A gente perde pro Inter em São Januário rodada passada, a chance de queda da gente era gigante, mano. A gente estaria com 42 pontos agora, podendo entrar na zona nessa rodada. Aquela vitória foi, assim, fundamental. Então, a gente se colocou numa condição muito ruim, cara. Muito ruim. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer agora. Torcer pro Piton não ter tido um problema mais grave, mas pra mim a chance do Piton ter ferrado o joelho é gigante. E é isso, cara. E aí vai quem? Vai o Puma torto na esquerda, o Leandrinho que nem joga com o Diniz. Jogou um jogo aí, sei lá, 10 minutos pra acabar o jogo, 2 jogos. O jogo do Vitória ele jogou um pedacinho, depois teve outro jogo. Então é isso, cara. Vamos torcer pra rapaziada aí bater cabeça e a gente escapar na ruindade dos outros.
Também não acho que o Vasco merece ser rebaixado, tá? Tem times muito piores aí, com campanha pior, com futebol pior. A derrota de hoje, não acho que o Vasco fez um jogo ridículo, vergonhoso, abjeto, como fez outros jogos aí. Não, perdeu para um time que é melhor, o jogo foi no detalhe. Por 2 transições ali, o Mirassol matou o jogo. Não é nenhum vexame perder pro 4º colocado, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo, um pós-jogo um pouquinho diferente, mais analisando todo do que propriamente mergulhando no jogo como um todo hoje, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, até amanhã, e nós temos um compromisso importante agora. Não é o Fluminense, é pegar teu secador aí e torcer pra rapaziada bater cabeça aí, tá bom? Tamo junto e até amanhã.